Você já ouviu falar de alguém que afrontou um ungido de Deus e simplesmente caiu morto dias depois? Parece história de filme, mas está na Bíblia. E o nome dele era Nabal, um fazendeiro rico, descendente de Caleb, cheio de posses, mas completamente vazio de sabedoria. Ele enfrentou Davi com arrogância, rejeitou o bem com ingratidão e pagou o preço com algo que ninguém pode comprar, a própria vida. Mas aqui vai o que ninguém te contou. A história de Nabal não é só sobre ele. É sobre muita gente hoje que vive cercada de bênçãos, mas com o coração longe de Deus. Gente que, como esse fazendeiro insensato, troca fé por tolice, ética por egoísmo e sabedoria por hipocrisia. E o mais impressionante, a salvação da história veio de uma mulher, Abigail, com uma sabedoria tão poderosa que evitou uma tragédia. Então, antes da gente mergulhar nesse mistério bíblico, já deixa o seu like aqui no vídeo. Não custa nada, mas ajuda demais. E se você ama aprender verdades profundas da Bíblia que pouca gente ensina, esse canal é para você. Agora sim, prepare-se, porque o que você vai ouvir pode transformar sua forma de enxergar as Escrituras e a sua própria vida. Nabal era um fazendeiro extremamente rico em Judá, descendente direto de Caleb, aquele mesmo que conquistou Hebrom com fé e coragem. Mas ao contrário de seu ancestral, Nabal não herdou a sabedoria nem a dignidade. A Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 25, o descreve como duro e maligno em suas obras. Um homem com rebanhos fartos, mas um coração seco. Ele tinha terras, servos e um nome, mas lhe faltava o principal: temor a Deus e gratidão por tudo o que possuía. E sabe o que é mais curioso? É que muitas pessoas hoje vivem assim, com bens materiais abundantes, mas vazias por dentro, afogadas na própria loucura espiritual. Esse tipo de tolice não tem idade nem endereço fixo. Pode estar na fazenda de Nabal ou no escritório moderno de alguém que rejeita os princípios da ética e da religião. Não é à toa que a Bíblia o chama de insensato. E aqui cabe uma reflexão prática. De que adianta conquistar bens se a alma está em ruína? Se você quer ser verdadeiramente próspero, leia Provérbios. Ali está a verdadeira riqueza. A história de Nabal é um espelho que revela o que acontece com quem tem tudo, mas age com hipocrisia e impiedade. E o mais perigoso disso tudo é que ele não estava sozinho nessa história. Durante o período em que Davi fugia da perseguição cruel do rei Saul, ele e seus homens se refugiaram nas regiões próximas aos rebanhos de Nabal. Mesmo sendo salteadores aos olhos de muitos, Davi agiu com honra e ética, protegendo os pastores e os bens do fazendeiro rico. Não houve perda, nem roubo, nem abuso. Era como se uma cerca invisível estivesse ao redor dos servos e dos animais. Uma verdadeira guarda divina, guiada por um homem que, mesmo em meio à dor, não abandonava a justiça. E aqui está o ponto-chave. Muitas vezes Deus envia proteção por meios inesperados, mas só quem tem discernimento reconhece. Quando Davi enviou seus homens até Nabal, pedindo com humildade um gesto de gratidão, a resposta foi vergonhosa. O fazendeiro zombou, insultou e rejeitou a ajuda como se nunca tivesse se beneficiado dela. Um coração ingrato fecha as portas para milagres, e é isso que vemos nessa passagem. Quantas vezes em nossa vida agimos como Nabal? Recebemos livramentos, bênçãos e cuidados. Mas quando é hora de retribuir, negamos, murmuramos ou fingimos que nunca precisávamos. A Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 25, não deixa margem para dúvida. O insensato despreza a aliança, a gratidão e o temor ao Senhor. E quando isso acontece, a consequência pode vir mais rápido do que se espera. A ofensa de Nabal não caiu em ouvidos surdos. Davi, homem valente, ainda marcado pela perseguição do rei Saul, ficou profundamente indignado. Sua reação foi imediata. Preparou-se para ir até Nabal com seus homens e destruir tudo. E quem poderia julgá-lo? Afinal, ele havia feito o bem e recebeu o mal. Essa é a hora em que muitos, inclusive hoje,
se entregariam à vingança. Mas aqui entra uma das personagens mais brilhantes da Bíblia, Abigail, uma mulher sábia, que mesmo casada com um homem tolo, não deixou que a tolice dele governasse seu destino. Abigail soube da situação e, sem perder tempo, reuniu provisões, carregou os jumentos e foi ao encontro de Davi. Ela sabia que o orgulho mata mais do que espadas e, por isso, escolheu a humildade como escudo. Quantas vezes em nossos lares, igrejas ou até no trabalho, uma atitude humilde salva um relacionamento, um negócio, uma reputação? A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, e Abigail é a prova viva disso. Enquanto Nabal representava a loucura espiritual, ela surgia como o símbolo da sabedoria feminina que resgata e pacifica. Mas a história não para aí. Quando Abigail se aproximou de Davi, algo poderoso aconteceu. Ela se lançou ao chão, não como uma serva de Nabal, mas como alguém com discernimento espiritual. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, cheias de verdade, sensibilidade e fé. Ela não tentou justificar o erro do marido, mas também não permitiu que a vingança tomasse o lugar da justiça. É impressionante como a sabedoria feminina, quando regada pela fé e pela prudência, tem o poder de desarmar até o coração mais inflamado. Davi, homem de guerra, parou para ouvir. E ali, vidas foram poupadas. Essa cena é uma aula viva de como a Bíblia valoriza atitudes de sabedoria prática. Abigail não foi teórica, ela foi estratégica. Ela levou alimento, mas também levou argumentos. Levou presentes, mas principalmente levou paz. Ela nos ensina que, muitas vezes, Deus usa quem ninguém espera para impedir desastres que pareciam certos. E se você está lendo isso agora, saiba. Talvez Deus queira te usar como Abigail na vida de alguém. Seja em um conflito familiar, numa crise de trabalho, ou até mesmo em sua comunidade de fé, a sabedoria aplicada com coragem pode salvar vidas. E o mais surpreendente ainda estava por vir. 10 dias depois da intervenção de Abigail, Nabal morreu. Não foi em batalha, nem pelas mãos de Davi. Foi um juízo divino, silencioso e definitivo. Quando Abigail lhe contou o que havia ocorrido, o fazendeiro rico, símbolo da impiedade e da hipocrisia, teve o coração paralisado e se tornou como pedra. A Bíblia é clara ao dizer que o Senhor o feriu. Aqui não se trata de castigo humano, mas de consequência espiritual. É como se o céu dissesse: basta. Deus é longânimo, mas também é justo. E quando a impiedade chega ao limite, o juízo vem, não com estardalhaço, mas com precisão cirúrgica. Essa cena é um alerta vivo para todos que brincam com a graça. Nabal não caiu por falta de recursos, mas por falta de reverência. Ele representa aquele tipo de pessoa que vive como se Deus não existisse, como se a ética fosse uma piada e a gratidão um peso. E, infelizmente, esse perfil ainda está presente entre nós. Quantos não vivem com rebanhos de bênçãos, mas sem temor, zombando da fé, desprezando a Bíblia, ignorando o simbolismo bíblico do juízo e da misericórdia? A morte de Nabal não foi apenas o fim de um homem, mas o início de uma nova etapa na vida de Abigail. Após a morte de Nabal, Davi não perdeu tempo. Ele reconheceu imediatamente o valor de Abigail, sua sabedoria, sua fé e sua coragem, e a tomou como esposa. E veja bem, isso não foi apenas um casamento político, mas um gesto de profunda admiração e honra. Davi viu nela o que poucos homens enxergam numa mulher: virtude, discernimento e força espiritual. O fazendeiro rico havia rejeitado a graça, mas Abigail foi elevada por ela. É como se a Bíblia dissesse: a mulher sábia edifica sua casa, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. O casamento com Abigail também traz um simbolismo bíblico poderoso. É a troca da tolice pela sabedoria, da impiedade pela fé, da hipocrisia pela verdade. Davi, que estava à beira da vingança, uniu-se a alguém que o ajudava a manter o coração alinhado com a vontade de Deus. E você? Que tipo de alianças tem construído?
Está se conectando com quem eleva sua fé ou com quem te arrasta para longe dos propósitos divinos? A Bíblia, em 1 Samuel 25, não apenas narra um casamento. Ela desenha um padrão de aliança que agrada ao céu. Mas isso só se entende quando olhamos além das aparências. Nabal não foi apenas um personagem histórico. Ele se tornou um arquétipo bíblico, o retrato do insensato que vive como se Deus não existisse. Sua vida grita uma mensagem silenciosa. Riqueza sem temor a Deus é armadilha. Ele era o fazendeiro rico que desprezava a gratidão, zombava da ética e ignorava o simbolismo bíblico que permeia toda a Escritura. Sua tolice não estava apenas em suas palavras ríspidas, mas em seu coração endurecido. Nabal representa a loucura espiritual que nos afasta da verdade e aproxima da destruição. E esse tipo de loucura ainda vive hoje, nos corações que acumulam, mas não repartem, que exigem, mas não agradecem, que rejeitam a Bíblia enquanto pregam hipocrisia com discursos vazios. A história de Nabal é um convite à reflexão. Será que temos agido com gratidão ou com indiferença? Será que reconhecemos os livramentos e os sinais de Deus ao nosso redor? Ou estamos como Nabal, cercados de rebanhos, mas distantes da fé? A diferença entre um insensato e um sábio pode estar em uma decisão, uma atitude, uma palavra, e no próximo passo que você der. Você percebe como a história de Nabal, Abigail e Davi vai muito além de um simples episódio bíblico? Ela nos confronta, nos provoca e nos convida a escolher viver como Nabal, cheios de rebanhos, mas vazios de sabedoria, ou como Abigail, com discernimento, fé e ações que realmente fazem a diferença. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Você tem sido instrumento de paz ou combustível para conflitos? Quantas vezes Deus já te deu livramentos, enviou pessoas certas, trouxe direção, e você, como Nabal, ignorou? Ou será que você está no papel de Davi, à beira de cometer um erro por impulso, só esperando alguém sábio cruzar seu caminho? Talvez hoje essa palavra seja o alerta que você precisava. Então me diga nos comentários, qual personagem mais te confrontou nessa história? Qual atitude você precisa transformar a partir de agora? Quero muito te ler. E se esse conteúdo falou contigo de verdade, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. A Bíblia é viva e hoje ela falou com você.